na comissão da ONU em que foi votado o Estado de Israel, Oswaldo Aranha foi um dos votos decisivos para o estabelecimento do Estado de Israel. Ou seja, o Brasil tem um laço... O Brasil tem profundo. laços com Israel, o povo brasileiro tem raízes judaicas, porque muitos judeus fugiram da Inquisição para o Nordeste brasileiro. Os judeus... Recife tem a primeira sinagoga das Américas. Uhum. Os judeus fugiram da Inquisição. Recife era uma colônia holandesa. Exatamente. Quando ela voltou a ser colônia portuguesa, eles saíram de lá e fundaram a Nova Amsterdã. New York. E existe a teoria... Manhattan. É isso que eu ia falar. Que existe a teoria de que se nós não tivéssemos expulsado os judeus de Recife, Nova York seria aqui. Com certeza. Que os mesmos que fundaram Nova York estavam morando aqui. Exatamente. E aí o catolicismo expulsa... E essa sinagoga está lá. A primeira sinagoga das Américas no Recife. No Recife. Então o Brasil tem raízes judaicas. 70% do povo brasileiro tem ascendentes que fugiram da Inquisição, eu tenho certeza. São judeus sefraditas, né, se eu não me engano? Sim, e são os cristãos novos também, que se converteram em público para não morrer. Porque em 1492 teve o decreto, os judeus precisam sair daqui. E muitos judeus não saíram. Eles se converteram, entre aspas, e praticavam o judaísmo escondido dentro de casa. Então, esses cristãos novos, se você entrevistá-los, você tem um documentário interessante, A Estrela Oculta do Sertão. Você vê que eles têm muitos costumes parecidos com os costumes judaicos. E minha avó acendia a vela dentro de um armário. Mas por que dentro de um armário? Para ninguém ver. Então, são judeus marranos, cristãos novos, Bnei Anusim, eles são descendentes daqueles judeus que foram obrigados a se converter para não morrerem. Inclusive, o trisavô do Silvio Santos, Dom Isaac Abravanel, ele era ministro das finanças dos reis católicos Fernando e Isabel na Espanha. E quando os reis expulsaram os judeus, eles falaram para o Dom Isaac Abravanel, que além de ser grande rabino, comentarista do Tanar, ele também era um homem que consertou as finanças de Portugal e era o ministro das finanças dos reis católicos Fernando e Isabel na Espanha. O rei falou para ele, o povo judeu vai, mas você fica. Você é meu ministro. E a riqueza dele era maior do que a do próprio rei. Ele falou, não, o povo judeu vai... Eu vou junto. Eu vou junto. E saiu com a roupa do corpo. Aí foi para a Itália, depois para Salônica, na Grécia, e aí de lá... os avós do Silvio vieram para o Brasil, por isso que o nome dele é Senor Abravanel, porque Senor era a tradução de dom. Quando ele chegou aqui, não tem dom, é Senor Abravanel. Então ele é descendente direto desse grande rabino Dom Isaac Abravanel. Uau! Hoje, para uma pessoa entender mais de judaísmo, por exemplo, a Yeshiva é só para quem é judeu, né? Ou seja, a Yeshiva é a escola... Academia Talmúdica, onde eu estudei. Academia, Você tem um momento na sua vida que é o momento mais feliz, que você não tem preocupações, a não ser entender o que está escrito nos livros. Que é a fase que o Wesley está agora, sem preocupação nenhuma. Vem trabalhar quando quer, fica só estudando. Diz ele. Carnaval ele desaparece, ele diz que é para estudar. Aí ele volta só 10 dias depois. Tá certo, o menino tem que aproveitar. Mas e um não judeu que quer entender mais do judaísmo, qual o caminho que ele faz? Então, a Yeshiva, o que é Yeshiva? Yeshiva vem de Lashevet, sentar. Então, ficamos sentados, estudando. Daí vem o termo Yeshiva, sentar e estudar. Tem um momento na sua vida que você tem que sentar e estudar. E é um momento feliz, porque a única preocupação que você tem na sua cabeça é entender o que está escrito nos livros. E esse é um momento de muita disciplina, porque na Yeshiva você estuda de manhã, aí você almoça, descansa um pouco, reza, aí você volta a estudar, aí você janta, reza e volta a estudar. Então são 3 períodos de estudo, manhã, tarde e noite. E no dia seguinte? Também. Mesma coisa. E no dia seguinte? Também. Então cada período de estudo se aborda uma Masechet, um tratado do Talmud, de manhã de forma aprofundada e de tarde de uma forma mais rápida, superficial, para poder bater a meta de terminar o tratado. São vários professores ou tem um tutor assim? Tem, cada classe tem um mestre, e é por idade e por anos de Yeshiva. Ok. E tem o Rosh Yeshiva, que é Rosh é a cabeça. Tem o Rosh Yeshiva, a cabeça da Yeshiva, que é o diretor da Yeshiva. Então eu me emociono muito, porque eu tive o mérito de estudar com o Rosh Yeshiva
na Yeshiva onde eu estudei, no Seder Mussar, que além de todo o Seder é ordem, a ordem de estudos talmúdicos, nós tínhamos o Seder Mussar, meia hora, ética e moral. Para não ficar só no Talmud, só na lei, só na legislação, só nas lógicas. Tem que estudar um pouco de moral e ética. E tem muitos filósofos dentro do judaísmo, né? Igual você falou, Maimônides, tem muitos Balei Mussar. Então tem que estudar um pouco de moral e ética. E eu estudei esse Seder com o meu Rosh Yeshiva, que na época tinha quase 80 anos. Uau. E ele foi aluno do Razonish, que foi um dos maiores rabinos que Israel já teve. E aí eu nunca vou esquecer, ele bateu nas minhas costas e falou, olha, se quando eu tinha a sua idade, eu tivesse alguém com a minha idade estudando comigo, eu seria outra pessoa hoje. Eu nunca vou esquecer disso. Já no Novo Testamento... Adquira para si um mestre. Então. Aselecharav. E não mestres. Não está escrito rabanim, rabinos. Um rabino, um mestre. Porque senão, você vai... perguntar para o seu mestre, não gostei da resposta, vou perguntar para o outro. Não gostei. Até você achar a resposta que se enquadra naquilo que você quer fazer. Você nunca vai ser lixado, né? Então adquira para si um mestre, um mentor, e você vai ver como a sua vida vai mudar. Mas, por exemplo, no Novo Testamento, que já é a parte mais do cristianismo, fala sobre o rabino Gamaliel de Jerusalém. Que maravilha. E diz o seguinte, que o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo... Isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, Novo Testamento. Diz que o apóstolo Paulo foi quem foi, ou seja, inteligente e comandou o cristianismo na época, porque foi instruído aos pés do rabino Gamaliel. Está escrito assim. Então, ou seja, a formação dele determinou até onde ele foi. Então, toda a doutrina de Paulo foi porque ele foi aluno de um mestre chamado Gamaliel, que inclusive foi o cara que evitou um conflito muito grande entre judeus e cristãos no primeiro século, porque começaram a falar, isso aqui é uma nova doutrina, a gente não pode permitir, vamos perseguir, vamos prender. E Gamaliel falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, muitos já se levantaram aqui em Israel dizendo que era Cristo, que era o Messias, né? Mas se esse aí não for, ele vai desaparecer como todos os outros. Mas se for, a gente não pode estar lutando contra Deus. Então ele apazigua com uma colocação e, enfim, a paz reina ali e começa cada um a crescer para o seu lado. Então, é muito importante, eu defendo muito a tese de você ter um mestre. Mestre só. Isso está escrito na Ética dos Pais. É muito bom isso, porque eu não sabia que estava escrito. Está escrito na Ética dos Pais, Aselecharav, um mestre só. Exatamente por esse motivo. Senão você vai sempre buscar... Eu vou buscar... Essa resposta eu não gosto, vou no outro. O mestre naquela situação que vai responder o que eu quero ouvir. Exatamente. Mas você está se enganando. Exatamente.